Desculpa aí. Desculpa. Olá a todos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bom, aqui estou para falar do nosso assunto do desvendar dos mistérios. Para falar consequentemente da diferença que existe entre os escolhidos e aqueles que não são escolhidos por Deus. Os que se escolhem, os que se fazem de escolhidos, mas não são escolhidos por Deus. Na verdade, aqui estamos já. Aqui vou puxar um pouco mais a história do Davi. Antes de ser rei, Davi era um adolescente que pastoreava as ovelhas da sua própria casa. Davi era um pastor de ovelhas que ele tinha um coração puro, um coração. A Bíblia diz que ele tinha um coração segundo a de Deus. Davi, ele lutava com ursos e leões por causa de uma ovelha da sua própria casa. Esse é um dos sinais de uma pessoa que foi escolhida por Deus. A pessoa que foi escolhida por Deus, ele luta por qualquer situação, seja problema, seja o que for, por causa de uma ovelha. Pastor de ovelhas, na verdade, ele carrega os problemas das ovelhas do seu rebanho. Então, Davi não Então, por causa de uma só ovelha. Só que hoje em dia, o que nós temos visto hoje em dia existem pessoas que fogem de problemas, pessoas que fogem, não sei disso ou acolá, que se dizem serem pessoas que foram escolhidas por Deus, mas elas não são escolhidas por Deus, não. Porque Deus, quando escolhe alguém, meu amigo, minha amiga, uma pessoa que é escolhida por Deus, nós temos que ter em conta que esse é diferente. Esse, aonde ele está, as pessoas se incomodam, ficam incomodadas só pela presença dele ou dela. Assim, Deus, por ter visto que Davi era um homem diferente, era um adolescente diferente, mandou um profeta. Mandou um profeta até a casa de Davi para ungí-lo como novo rei de Israel. Até porque essa altura a Bíblia diz que o rei Saul já havia se apossado do espírito imundo. Então, Deus manda o profeta até a casa de Davi para ungí-lo como novo rei de Israel. Só que quando o profeta ele chega, entra lá, encontra seus irmãos, encontra os seus pais. E ele diz o seguinte, que Deus me enviou desta casa porque Deus quer ungir alguém que desta casa como novo rei de Israel. Os irmãos de Davi estavam lá. Estatura física, aparência física muito formosa, perfeita ao olho humano. Eles começaram a se bater, eles começaram a se engrandecer, a se elevar. Vão escolher a mim. Vão escolher a mim como novo rei. Vão escolher a mim. Não, escolham a mim, devem escolher a mim. Não, porque eu sou isso. Mas Deus ele não queria nem sequer um Deus estava ali. Porque Deus, na verdade, ele não olha para a aparência física. Deus ele não olha para o seu corpo físico. Deus não olha para o físico de alguém. Mas Deus olha o que está dentro. A intenção, o coração, pura sinceridade que a pessoa carrega. O que a pessoa tem de especial. Se é uma pessoa que se preocupa com o próximo, se é uma pessoa que se preocupa com as ovelhas, se é uma pessoa que sente a dor do seu próximo, é desse que Deus ele está à procura. É por isso que, consequentemente, esse acabou se tornando escolhidos por Deus. É isso que Deus ele faz. E Deus ele escolhe as coisas mais desprezíveis, mais rejeitadas, mais humilhadas, mais vis deste mundo, para confundir as que se dizem
que são sábios, as que se dizem que foram escolhidos por Deus. Então, o que os irmãos reis, na verdade, faziam ali é que eles estavam muito mais preocupados com a oposição de querer ser rei. Mas uma coisa é certa, eles não tinham o que Davi tinha. Eles não tinham sabe, nem a sabedoria eles não tinham. Nem a força que Davi tinha, eles tinham, porque a força de Davi não estava do lado de fora, estava dentro. A força de Davi não estava nos músculos, mas sim estava dentro dele mesmo, Davi. Então, Deus ele não está à procura de pessoas que tenham físico, que tenham músculos. Não, não. Deus está à procura de pessoas que tenham um coração puro, sincero, que se preocupam com o próximo, que sentem a dor do próximo. São desses que Deus ele escolhe. E esses, eu digo uma coisa, esses por causa da sua luz incomodam as pessoas que se dizem que foram escolhidas por Deus enquanto não. Esses são os sinais de uma pessoa que foi escolhida por Deus. E dizer que é a notícia que o Davi, ele foi ungido a rei de Israel, os seus irmãos não podiam espalhar isso. Eles não poderiam espalhar. Porque se espalhassem, o rei Saul, na verdade, ia querer matar o Davi. Só que os seus próprios irmãos foram contra a voz de Deus. Os seus próprios irmãos, eles foram contra o seu próprio irmão. E, na verdade, antes até de darem a notícia ao rei Saul, o rei Saul, e ele nesta altura já estava a possesso de um espírito imundo que atormentava ele. Então, Davi, por causa da unção que ele já tinha de Deus, meu amigo, minha amiga, a pessoa que tem a unção de Deus, ele transmite paz. Aonde ele está, ele transmite paz. Aonde ele está, ele tem solução. Aonde ele está, ele resolve problemas e situações. Que muitos, aqueles que se dizem ter um espírito de Deus, estão mais preocupados com a posição, eles não fazem. Eles não fazem. Então, o próprio Davi foi ele que foi acalmar o espírito do rei Saul. Porque Davi, a presença de Deus era com ele, e por a presença de Deus ser com ele, ele transmitia paz. E chega um dado momento em que o rei de Israel tinha que enfrentar um outro reino, um outro rei. Que chega o momento do Golias. Ali havia tanta gente, soldados com patências elevadas, fortes fisicamente, aparentemente ao olho humano, eles eram fortes. Mas nenhum deles conseguiu, nenhum deles nem sequer se aproximou até Golias. Nem sequer um deles. Até os seus próprios irmãos que eles queriam ser ungidos como rei, nem sequer um deles aproximou-se até o próprio Golias. Em outras palavras, o problema naquele exato momento que surgiu, ninguém se aproximou para resolver o problema. Apesar da posição, do título que eles tinham, ninguém se aproximou naquele exato momento para resolver o problema que era o Golias. É muito forte isso.
Nem sequer um deles, naquele exato momento, mas eles tinham a posição. E nem o próprio Rei Saul, nem sequer ele aproximou-se para enfrentar o Golias, que era um problema naquele exato momento deles. Justamente isso que acontece hoje em dia. Apesar da posição que as pessoas levam, apesar do título que as pessoas elas carregam, eles fogem de problemas. Isso é um dos sinais de que a pessoa não foi escolhida por Deus. É quando Davi ele chega, ele diz o seguinte: por favor, deixa-me que eu vá lutar com o Golias. Todo mundo ficou espantado, mas como é que um jovem como você pode enfrentar alguém assim? Só que Davi ele já sabia que Deus era com ele e que a força dele não estava nos músculos, não estava na aparência física, mas sim estava dentro dele. Ele desceu, ele disse o seguinte: bom, antes de até dele descer, ele falou: mas quem é esse filisteu incircunciso que pode afrontar o Deus dos exércitos? Quem é esse filisteu? Quando ele desceu, falou isso para o próprio Golias, que era o problema naquele exato momento. Ainda hoje o Senhor me entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Ainda hoje o Senhor me entregará a tua cabeça nas minhas mãos para que fique sabido que há um Deus em Israel. Um escolhido por Deus é assim mesmo. O escolhido por Deus, ele enfrenta problemas. Ele enfrenta circunstâncias. Alguém que for escolhido por Deus, ele carrega o problema do seu povo. Carrega o problema das suas ovelhas nas suas costas. Esse é um dos maiores